E aí, pessoal, tudo bem? De volta com a análise do edital do concurso do TRF da 2ª Região. Chegou a vez de falarmos sobre noções de sustentabilidade e acessibilidade. Nosso mestre Francisco Carlos já está aqui para falar isso tudo para a gente. Conselho que a gente sempre dá: imprima o edital, deixa ali o conteúdo programático com uma canetinha aí do lado, porque as dicas são muito valiosas. Chegou a hora de aproveitar esse momento, hein? Absorva o máximo de informação, porque isso com certeza vai fazer a diferença no seu estudo. Tudo bem, Francisco? Tudo bem. Vamos falar dessa novidade, que é uma novidade para o concurso do TRF, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Primeira vez, na realidade, parabenizar todos vocês que estão nos assistindo e com certeza a partir do nosso encontro aqui você vai ter uma noção bem mais clara e objetiva daquilo que deve estudar para ter um bom desempenho na prova do TRF, voltada exatamente, como disse o Rodrigo, nessa cadeira que parece ser nova do ponto de vista de concurso público, mas nas relações do dia a dia isso é muito cobrado, e do ponto de vista também das relações de trabalho, as exigências que são cobradas hoje dentro das relações gerenciais é extremamente importante. Quando a gente fala, a primeira coisa, de sustentabilidade, está se falando de uma nova visão das relações, não só do ponto de vista do dia a dia, mas das relações gerenciais. Ou seja, na realidade, o que hoje, do ponto de vista da própria legislação, cobra-se desse empregado, como ele deve se comportar dentro da empresa para que possa ele, e do ponto de vista das relações de trabalho, gerar menor impacto do ponto de vista de poluição, do ponto de vista de produzir produtos descartáveis, de racionalizar as atividades, gerando menor custo dentro da estrutura produtiva da instituição. E uma coisa, Francisco, até que a gente estava falando sobre isso, quem conhece um pouco da história das seleções, né, de concurso público, sabe que há 15 anos uma prova para assistente administrativo era português, matemática, quiçá uma informática. Depois chegou a informática, chegou relações humanas, chegou essa parte de gestão de pessoas, foi tomando uma proporção, a seleção, né, para concurso público foi acompanhando a modernidade. Sim, né? Ela foi se desenvolvendo até chegar ao ponto de incluir, para um concurso do Tribunal Regional Federal, noções de sustentabilidade e acessibilidade. E como o aluno, tanto do online como do presencial, da Degrau Cultural, ele pode começar a estudar? Por que ponto ele pode começar? É aqui com a legislação que foi indicada? Como é que ele pode começar a embasar o estudo dele? Primeira coisa, o estudo dessa disciplina, sustentabilidade, ela basicamente se divide em dois pontos bem distintos. A primeira é que é a própria classificação de sustentabilidade, ou seja, qual é o conceito de sustentabilidade, quais são os tipos de resíduos, como é que a gente pode classificar esses resíduos em relação aos espaços, aos ambientes onde eles são utilizados. E a outra parte está literalmente ligada à parte da legislação, ou seja, as legislações que determinam, né, como, na realidade, não só o indivíduo, mas as instituições, de uma forma mais objetivamente falando, devem utilizar esse princípio da sustentabilidade. Então, por exemplo, o decreto 201, né, de 2015, ele vai determinar... na realidade é um decreto, ele vai determinar como é que as pessoas devem proceder em relação à compra de materiais, o uso desses materiais. Então, na realidade, são processos de gestão que vão gerar, teoricamente, ganhos do ponto de vista do meio ambiente, da racionalidade de uma série de materiais que são utilizados dentro dessas instituições. Bacana. E a gente sabe que o início, né, fala aqui sobre essa questão de desenvolvimento sustentável, né, passa por a agenda ambiental da administração pública, vai caminhando ali sobre política nacional sobre mudanças do clima, política nacional de resíduos sólidos, chega nessa parte de coleta seletiva solidária e finaliza com toda essa parte de acessibilidade. Quando foi conversado da primeira vez, né, até quando as entrevistas, né, da mídia especializada sobre como seria esse concurso do Tribunal Regional Federal, falava-se muito sobre noções de sustentabilidade, ponto.
E saindo, veio essa surpresa, entre aspas, da acessibilidade, que já vem sido cobrado, mas a gente não sabia que viria como nomenclatura de disciplina. Essa parte final de acessibilidade que o candidato vai encontrar, o estudo dele vai ser o mesmo, e o importante até frisar que ele tem que estar atento à atualização dessas leis até a data da prova, né? A primeira coisa é a Lei 10.048, que você deve conhecer bastante, meu caro aluno, é a conceituação do que é acessibilidade. Quais são as pessoas que têm, né, direito à acessibilidade? Que são as pessoas grávidas, as pessoas lactantes, as mulheres lactantes, crianças de colos, deficientes ou pessoas com mais ou 60 anos. Então essas são fechadas, está clássico ali, são as 5 categorias consideradas pela lei. E aí a 10.098, que vai classificar, por exemplo, lactante, não tem como desconsiderar a condição da mulher que está amamentando. A grande discussão, e provavelmente seja uma questão de prova, sejam exatamente quem são os deficientes. Porque há uma grande variação, Rodrigo, dentro dessa noção. A lei considera, né, uma série de circunstâncias variantes em relação a quem é, na realidade, quais os critérios de avaliação, né? Tá até lá na lei, por exemplo, a pessoa que só tem uma visão monocular, para a lei, ela não é considerada deficiente. Né, tem uma certa capacidade de audição, uma certa capacidade de hertz em audição, dependendo da condição, ela não é deficiente. Né? Tudo aquilo que possa, por acaso, dificultar o deslocamento do ponto de vista social e produtivo, esse indivíduo pode ser considerado deficiente. Vai aqui até uma dica para você, meu caro aluno. Né? O nanismo, né? O conhecido anão, ele é considerado um deficiente, porque ele tem dificuldade para a questão do deslocamento. Ou seja, a 10.048, ela só classifica as condições das pessoas que têm direito à acessibilidade, que são essas que nós citamos. Agora, como é que eu vou analisar quem são essas pessoas com as deficiências e, portanto, a necessidade de ter acessibilidade? E aí, as exigências que a lei impõe para aquelas pessoas que estão classificadas nessas situações, né, de acessibilidade, quais são as exigências que devem ser cumpridas pelas instituições para que essas pessoas tenham livre acesso dentro de um estabelecimento tanto público quanto privado. Maravilha, então olha, a gente espera que você que está aí ligado aqui no nosso canal do YouTube, como sempre eu falo, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, porque sempre tem novidades, tem sempre vídeo novo, então se inscrevendo você fica por dentro de tudo, assim como nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, fique sempre ligado que a gente traz material exclusivo nessas redes sociais. Francisco, muito obrigado, eu espero que a gente se encontre na correção da prova lá em março. Com certeza. E vai aqui uma dica, meu caro aluno. Não espere passar o Natal nem o Ano Novo. Comece desde já a estudar, porque, na realidade, sempre que chega na frente, quem está melhor preparado. Então, desde já, comece a se preparar, com certeza você vai ser um dos vencedores. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu, pessoal. Obrigado.